mais uma vez pedindo licença para entrar na casa de vocês e levar conhecimento, histórias, fatos que acontecem aqui, fora daqui. E hoje eu tenho uma convidada super especial, uma amiga querida de muito tempo, já há alguns anos, que é a Maria Aparecida Morelli Belli. A Cida Belli, como todo mundo conhece, né? Cida, é um prazerzão ter você aqui para contar essa tua história de vida que é cheia de novidades. Agora está com mais novidade ainda, né? Virou sempre. Viajante agora. Sempre. Tá ajudando de outras maneiras. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada, Rosana. Obrigada por ter chamado. Uma boa noite a cada um, a cada uma, né? E que a gente possa conversar sobre as coisas que estão acontecendo no nosso entorno neste momento. Sobre tudo, né? Porque Cida tem muito para contar. Para começar, uma mãezona, né? De 4 filhotes. 6 netos. 6 já, Cida. 6 netos, uma alegria. Família é bênção, né? É chuva de bênçãos, família é tudo de bom. É o nosso porto seguro, né? Você é natural de? Eu sou natural de Botuverá, de Botuverá, mas vim para Brusque com 4 anos de idade. Eu sou brusquense porque na época Botuverá era uma extensão, né? Era um bairro, né? Vamos dizer, um distrito. E a gente veio, eu vim com 4 anos, eu sou a 15ª filha, né? 15ª de quantos? Tu é a caçula. 15ª, de 15, né? 15ª. Depois de ti não vem mais nada. Não, teve uma perda, um aborto. Mais ainda. Teve. Mamãe gostava de neném. Papai também, né? Mas a época era a questão da agricultura também, claro. A questão cultural, né? Porque não tinha meios de... Se tinha também, eles não gostavam muito. Contraceptivo. Então, meu pai criou uma família muito bacana, uma família boa, gente boa, trabalhadora. Uma família linda, é verdade. E a gente está procurando levar para os nossos filhos e para os nossos netos aquilo que a gente também aprendeu, que foi com muito trabalho, com muita luta, familiares, né, muita religião. Né? Meus pais eram fervorosos e faziam com que os filhos também sentissem esse fervor, né, na vida religiosa, na oração. Não é nada, né? Não é. Nós aprendemos desde pequeno. Meu pai teve um coice de cavalo, de uma mula. Nossa. Já tinha 7 filhos na ocasião, no interior. E eu sei que a sorte que tinha, minha irmã mais velha já estava casada em São Paulo. E ele estava entre a vida e a morte. Então, os dois fizeram uma promessa que se ele sobrevivesse, ele ia rezar o terço todas as noites com a família. E isso enquanto nós estávamos na nossa casa, na casa deles, todas as noites a família se reunia na sala para oração, né? E isso foi agradecimento. E isso perpetuou, né? A família acabou levando isso como modelo, né? E foi um modelo muito bacana. Foi um modelo isso importante. Transforma a vida junto, transforma a vida. Com certeza. Na hora da dificuldade, na hora da precisão, em vez de você entrar no desespero do porquê Mas na hora das coisas boas também. Não, eu digo assim, o que leva, às vezes, as pessoas ao desespero, né? Com a fé, você acredita que aquilo vai mudar, que você consegue... E muda. A vida fica mais leve, né? Verdade. Digo, claro, é um alento, nós precisamos do médico, nós precisamos dos exames, nós precisamos do medicamento, porque também, né, a gente tem que cuidar da vida. Isso, né? Mas a vida da gente se torna muito mais leve quando a gente acredita, quando a gente tem fé. Podem vir os ventos... Tudo, né? A Santa Paulina, ela dizia, né, podem vir os ventos contrários, né? Mas a gente não pode perder a fé, né? A esperança. E a gente não pode perder mesmo. Esses valores sempre são muito importantes. Né? E a gente leva para as crianças, às vezes eles... Né, as crianças que eu digo são os filhos que já têm 42, 45, 48. Mas assim, que hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor, acredita, tem que acreditar que amanhã... E vai. Tudo é uma experiência, tudo a gente está aqui para experimentar, não né? A gente não tem que ter desesperos, né? Claro que a gente tem momentos que a gente fica preocupada até. Mas aí dobra o joelho, né? Mas o paizinho lá do céu... É muito bom. Todo mundo. Ele cuida muito, leva no colo, leva no ombro, né?
Eu vi uma fala de um pregador semana passada que ele disse que Jesus, ele às vezes quebra as pernas da ovelha para colocá-la no ombro. E ele cuida desta ovelha até que essa perna se cicatrize, se cure, para depois ela andar sozinha. E eu creio nisso. Também creio. Eu creio nisso. Também creio. Não que ele quebra de propósito. Não, claro. Né? Isso é na vida financeira, na vida amorosa, na vida, no dia a dia, no cotidiano. Né? Muitas vezes a gente diz, Deus, mas não é possível. Né? Deus escuta a gente. O que a vida está querendo me ensinar, O que a vida está me ensinando? E ele está curando a gente, ele está libertando, ele está restaurando. E quando ele coloca a gente de volta para o chão, a gente se mantém em pé. Né? Que é nas dificuldades que a gente se torna forte. E esse se manter em pé, eu acho, Rosana, que é o que está, assim, às vezes não é o dinheiro. Não. Ninguém precisa pensar que o dinheiro compra, porque não compra. Não compra a saúde. Né? Não precisa pensar que o carro do ano é o status que vai, é a roupa que vai usar. É bom se arrumar, é bom se maquiar, é bom ter um carro para andar que me leve aonde eu preciso ir. Né? Uma coisa que não estrague, que me dê, né? Mas tem pessoas que às vezes se mortificam, né, por conta de não poder ou adquirir alguma coisa que não pode manter. Né? Então eu penso assim, que a gente tem que pensar que a vida da gente é muito curta. Ai, nem fala, né? A gente está numa passagem tão rápida. É uma passagem, não precisamos ter ódio de ninguém. Isso é bobagem. Nós estamos vivendo uma época assim, de muito ódio ainda, muito ranço, muito rancor. Desnecessário. Somos todos filhos do mesmo Deus, gente. Nós somos irmãos. Né? Eu estou fazendo essa experiência missionária e eu quero dizer assim, que isso me botou ainda mais nos braços de Deus. Mais perto. Porque nós já vamos falar dessa tua peregrinação, porque o que tu estás fazendo é muito bonito, é uma coisa muito linda. Está levando fé e alento para muitas pessoas. E aí eu penso assim, mas por que ela vai para lá, né? Aqui em Brusque, mas em Brusque eu também faço o meu papel, eu também tenho o meu trabalho, né? Mas eu digo assim, às vezes, Rosana, eu me deparo, né, na oração ou em casa na brincadeira, eu gosto de me divertir também, gosto de tomar o meu vinhozinho. Claro. A gente não está morta, claro, né? Que não. Mas às vezes eu me deparo assim com tantas mágoas que tem as pessoas que não conseguem olhar. E eu te conto uma experiência que eu tive agora há poucos dias. Eu estacionei o carro, estacionando para ir na missa, estacionei o carro atrás de uma pessoa que fomos anos e anos e anos, colegas, amigas, participávamos do mesmo grupo. E quando ela está um tempo agora, esse tempo político, né? Entre aspas, está conturbado. Que deixou de falar comigo, deixou de cumprimentar, mas eu rezo por ela. Isso, né? Eu rezo, né? E aquele dia eu fiquei preocupada. Eu disse, nossa, ela saiu do carro. Quando ela percebeu que era eu que estava saindo, ela saiu correndo na minha frente, entrou na igreja para não dar carona comigo na caminhada até a igreja. E eu fui rezando para ela. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, Rosana. Cida, que coisa... Presta atenção no que tu estás me contando. A pessoa saiu correndo para não encontrar com outra que entrar diverge na igreja de opinião. Só, né? Nós não temos... E correu para dentro da onde? Do pai, né? Foi lá para a igreja. Para fazer de conta que era cristã. Mas não me fez mal. Não, para ti não. Porque eu já botei ela na hora, já botei na oração, já... Né, mas esse ódio faz mal para quem odeia. Então eu digo assim, isso a gente não precisa viver. Nós temos que dar mão, nós temos que abraçar, nós temos que beijar, nós temos que fazer com que as pessoas se sintam amadas. Eu digo assim, olha, gente, quem está me acompanhando nessa minha nova trajetória, né, que agora que tá legal, tá chique, né? Agora é chique, né? Agora é moderno, moderno. É mais moderno, muito mais moderno. E quem está me acompanhando sabe que não importa classe social para mim, não importa opinião. Né? Eu estou dizendo minha opinião, eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo que as pessoas tenham o direito de me impor nada. Opinar é outra história, né? Sim. Cada um... Eu, por exemplo, torço para um time de futebol, você torce... Mas é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Né? Dá licença, porque isso aqui está me incomodando. Tá, vê se tu baixa, bota no avião não, ele, menina, né? Eu botei no modo avião. Sabe o que é isso aqui? Eu vou mostrar para vocês. É um golpista se passando pelo meu filho. É o fim da picada. O cara tá me pedindo dinheiro. E eu não sei como é que ele tá conseguindo me ligar, porque eu tirei o som, tirei tudo aqui. Mas eles conseguem.
Para fazer sacanagem, eles olha, conseguem. tá no modo avião, gente, e o cara tá conseguindo entrar no meu celular. Que coisa louca. Desculpa a interrupção, mas não é um alerta sério isso, né? É. Porque a pessoa tá usando a foto do meu filho, me chamando de mãe e dizendo que mudou o telefone porque está usando do trabalho. É o que eles fazem, Ai, né? É um golpe já que já está ultrapassado. Já está na hora de modernizar isso. Mas voltando, vamos lá, voltando ao podcast, né? Quem está me acompanhando sabe que eu tenho a minha opinião política, Cida tem a dela. Eu tenho o meu time de futebol, a Cida tem o dela. Eu tenho a minha fé, tu tem a tua. Enfim, respeito. A gente tem que bater de novo nessa tecla. Falta respeito. Eu respeito para ser respeitada. Então não me vem com essa de que tu tem que, eu não tenho que nada. Né? Eu acredito no que eu quero, eu ajo como eu acho que está certo e não tenho que impor isso a ninguém. Você concorda, Cida? Não tem. Mas também não tem que julgar ninguém. Não tem que julgar e se afastar das pessoas, deixar de ser amigas, de conversar, de trocar ideia, de tomar um café. Pois por conta que não vai valer a pena. A gente não precisa porque discutir quando vem assunto político, muda o assunto, a gente não vira precisa disco. discutir política, a gente não precisa discutir fé, a gente não precisa discutir... Não, vamos falar, né? Como é que estão os nossos filhos, como é que estão indo os nossos netos. Nós temos tanta coisa em comum, importante para falar. Né? O que você está achando agora dessa questão dos bebês, né? O que você está achando da questão dos animais? O que você está achando? Vamos conversar. Nós somos setentonas, né? Nós já não somos mais quarentonas. Nós temos tanta então, bagagem. Nós temos bagagem. Vamos conversar. Como é que nós vamos conversar com nossos netos sobre isso? Isso é legal? Né? Porque às vezes nossos filhos precisam de uma ajuda nesse sentido. Porque a coisa está tão louca, está muito louca, que daqui a pouco eles estão achando, mas é normal. E não é normal. Normalizar certas coisas, normal, gente. Né? Normalizar certas coisas está se tornando insanidade. Porque levar bebê reborn para batizar em igreja passa de todos os limites. Não, em todos, né? É para levar no hospital, é na clínica. A minha nora trabalha com piscina lá em Araxá. Ela disse, olha, minha sogra. Se elas vier para ter natação com as mamães e as bebês, eu vou cobrar muito bem e vou dar. Eles vão me chamar de louca, mas na situação que nós estamos... porque elas estão já procurando para fazer aula de natação com as bonecas, com as bebês. Bora. Isso é insanidade, gente. Desculpa. Não é loucura? Não é loucura. Mas aí a gente está vendo assim, de uma sequência de loucuras. Verdade. E se a gente não rezar, se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar... Né? Porque tu tens que ter o teu Deus. É impossível que tu vai viver achando que tu és o maior ou a maior. Né? E que então, tu é único, né? E pensar que nós temos alguém que nos administra, que cuida da vida da gente. E cuida. Ele cuida tão bem. Né? Ele tem tudo. Você pode até desviar, mas você acaba no caminho que ele traçou para você. Claro, tu às vezes dá uma pulada na montanha, mas quando chega lá tu quebra a cara e volta, né? O caminho não era esse. Então nós estamos vivendo um momento assim que eu penso que nós temos muito por fazer, né? Por exemplo, eu, Rosana, não sou ainda não sou aquela idosa que gosta de ir no bailinho, no encontro de idoso, eu ainda sou muito ativa. Muito ativa. Então, as pessoas que vão mesmo. Vão lá se divertir, vão dançar, vão jogar bingo, vão conversar, vão fazer aquilo que elas... Sociabilizar, é importantíssimo. Para não entrar em depressão, né, ficar se depressionando, né? E eu acho que nós ainda temos muito para aprender e muito para ensinar. Né? Nós ainda temos muitas coisas ainda que está pendendo. Nós nós somos contemporâneos, né? Não precisamos dizer a idade, que chique, não interessa, né? para vocês. Aí mudou agora. Nós vivemos numa mesma época, né, Cida? E no nosso tempo, a gente fazia batizado de boneca. Você não fazia batizado de boneca? De comer, de fazer comidinha era uma delícia. Mas a gente sabia que aquilo ali não era um ser vivo, né? Que era uma boneca. Mas nós enterrava a boneca também. Então. Porque passava a caleça na frente da casa, era tão bonito, né? Aquelas coroas penduradas com aquele caixão. Nós pegava, fazia um buraco, roubava a flor da vizinha e fazia o enterro da boneca. Né? A vizinha agora sabe quem é que roubava a flor. Não, ela sabia, né? Ela sabia. E aí a gente, com o palito e picolé, fazia a cruz, né? Mas era
brincadeira, aquilo não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Sadio, né? Mas não tinha boneca que é igual a um bebê. Não, e mesmo que né? fosse semelhante, não, a gente sabia a diferença. Era nossas nenéns, né? Era nossas bonecas. Que na hora que a gente cansava, a gente pegava pela perna, botava dentro do guarda-roupa e pronto, deu uma bola. Pronto, não era? É mesmo. Hoje em dia, não sei, parece que as coisas se misturaram na cabeça das pessoas. Gente, isso é passível de tratamento. Eu penso. Eu também acho. Eu acho que. Mas cada um com, é dono no do seu quadrado. Mas, né? enfim, eu aconselharia aos familiares dessas pessoas para buscarem ajuda, porque a gente não sabe até onde vai isso. Né? Porque, Rosana, eu digo assim, a gente está vindo de um. Já é um tempo agora de umas insanidades, ou não sei o que são isso. Dos distúrbios emocionais, digamos então, assim. Então, eu digo assim, primeiro foi a doença do cãozinho, do bichinho, do animal. Tudo bem, com todo o respeito, mas era demais. E eles cansaram disso, agora eles começaram a pegar a boneca, ou se fazer de animal para suprir, né? Então, vamos rezar. Vamos pensar. Vamos rezar, porque Deus tem solução para tudo, né? Eu acho que, que as coisas podem mudar. Não, eu acho que podem e vão. É uma fase. É uma fase difícil. Mas está uma fase meio conturbada. Você trabalhou, você tem formação em assistência social, é isso? Não, eu sou pedagoga. Pedagoga. Eu sou pedagoga. Não deixa de ser quase a mesma coisa, né? Lida com famílias e problemas e tal. Mas trabalhou na assistência social, depois trabalhou na saúde. Cida, o que você presenciou na assistência social em relação a hoje? As pessoas evoluíram na maneira de se comportar, de se relacionar. Como é que você vê isso? Meu Deus, é difícil, né, Rosana? Você está me botando num pote, porque é bem complicado. Eu penso que há 15 anos atrás, 15, um pouquinho mais talvez, né, era uma realidade. Era uma realidade. Sim, existia um problema. Existia o problema e eles recebiam o apoio, o auxílio, mas eles tinham que ir à luta. Uhum. E hoje eu vejo que as pessoas já não pensam mais dessa Se forma. acomodaram, você acha? Elas recebem a acolhida, elas recebem ajuda e elas ficam esperando sempre ajuda. Elas querem o peixe pronto, não querem a vara para pescar mais, é isso? São grupos pequenos, a gente, não, né? Eu digo na nossa sociedade, na nossa cidade, né? Ela não, as pessoas que ganham. O nosso pequeno universo representa de repente porque o macro, né? Pensa, aquelas pessoas que na época tinham os seus bebês, hoje elas, né, têm as suas crianças, hoje já tem não, hoje já são avós às vezes, né? Então, e aí a reprodução, né, vai acontecer nos bolsões. É isso que acontece, e acontece em toda a sociedade, e aí não é vai só aqui. Criando, né, adolescentes que se cortam, se machucam, como nós já conversamos aqui com o doutor Humberto. Pessoas que acham... A dor emocional é tão intensa que é melhor a dor física. Então, são coisas que precisam, gente, urgentemente ser trabalhadas, porque o que vai ser dessa meninada? O que vai ser dessa geração? É muito complexo, é muito, muito preocupante. E nós, né, que já vivemos, que já tivemos experiências difíceis, experiências ótimas, que criamos nossos filhos, já vimos nossos netos. Ontem, com a netona, meu Deus do céu, era uma coisica que eu vi nascer com 15 anos de idade. Mas já tem um de 19, já a coisa vai indo. Mas, Rosana, pensa assim, que nós também tivemos uma perda muito grande em relação a essa questão, né, de tempos passados para agora. Essa mudança nas escolas. Há anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás, a gente se preparava e ia para as escolas trabalhar com a família, ia para a escola trabalhar com o adolescente, ia para a comunidade trabalhar com as famílias. Sim. Era um trabalho muito afinco, que ajudava. A sala de aula. Não resumia. E às vezes as pessoas pensavam, pegavam uma escola, às vezes tu ias a semana inteira para trabalhar com pequenos grupos, questão da sexualidade, a questão da importância da família, como se trabalhou isso. Eu hoje encontro pessoas que ainda vêm falar assim, olha, eu estive naquele dia, em tal lugar, Cida, e você disse isso,
com as minhas palavras ela falou, e ela disse, eu segui à risca o que tu falasse, e hoje, essa é minha filha, eu já tenho um netinho, parari. Às vezes é falta de orientação E mesmo, hoje né, a escola está fechada, porque não abre mais, a questão, né, tudo não pode. Tudo não pode. Tudo não pode. Tudo é proibido. A família difícil, procura, às vezes, a escola só para reclamar ou para, né, fazer as queixas. A hierarquia, né? já não está existindo. Não. Né? Professores hoje como eu tenho são na família, né, funcionários. são todos trabalham na educação quase, tirando o Fred, né? Mas a gente, quando senta junto e conversa, é aquela coisa, né? É transferir um pouco a educação, A responsabilidade né? da educação para os professores. Para os professores. Então, penso que isso mudou muito. Tá? De 15, 20 anos atrás. E isso transforma a juventude. E isso transforma também. Né? Porque a questão de sexualidade, a questão de valorização da família. Todo mundo é patriota. Velho, né? Todo mundo tem família. Todo mundo, o bem maior é a família. Não adianta querer mudar. Querer tirar a família do o professor não dá conta, gente. Não pode. O Porque professor não dá conta. né, Cida, você vai nem a orientadora, nem a diretora, eles não vão dar conta disso. O professor era uma figura imperial dentro da sala de aula. Era soberana. O professor entrava, a gente levantava em sinal de respeito. Hoje eles atiram um sapato no professor quando o professor chega na sala de aula, gente. E se vai reclamar, mandar para a diretoria, o pai vai lá e ainda bate no professor. Não pode, né? É complicado, a coisa está muito delicada. Perdeu completamente. Continuamos na delicadeza dos tempos de hoje. Perdeu a rédea. Perdeu. Meu Deus, gente, precisa ser revisto. Isso precisa ser revisto, porque eu não sei até onde vai estar. Porque, digo assim, os movimentos de igreja aumentaram bastante, das igrejas, né? Graças a Deus. Das igrejas aumentaram bastante. Mas também tem coisas que às vezes não são faladas abertamente, né? E nós sabemos que precisam ser conversadas. Precisa ser conversado. Então, esses trabalhos que eram feitos, meu Deus, e tinha muita gente que fazia, a gente ia para curso para se preparar para isso. E hoje não é mais feito, nem nas comunidades. Porque tudo, né, é melindroso. Tudo. Tem que cuidar o que fala, não pode falar assim, isso, não pode falar aquilo, não pode isso, pode dizer aquilo. É muito mimimi, gente, credo. Geraçãozinha não é nem Nutella, já virou margarina derretida, credo. Sei lá, eu acredito ainda. Eu acredito que a gente eu também acho que nesse povo, eu acredito nessa sociedade. Eu que vai chegar que num ponto que nem eles vão suportar mais essa situação. Porque a internet, os meios de comunicação, eles são muito rápidos, gente. Ele está chegando com muito, né? Às vezes a gente não consegue, eu mesmo não tenho, né? Não consigo. Mas eu digo assim, o cuidado que temos que ter com as telinhas, né? Das meninadas, ficar só no computador, de ficar, né? E é complicado para o pai, porque é cômodo, gente. Eu tenho netos pequenos. Gente, e aquela graças a Deus deu uma parada, né? Aquele negócio da asfixia, você lembra? Ah, não, agora já passou. Graças a Deus, o tal da baleia azul. Não, agora. Você vê, você acha que seu filho... Mas tem outros perigos. Outros perigos. Os pedófilos estão soltos, né? Então. Você acha que teu filho está dentro da tua casa, está no quartinho dele, está protegido? Correndo riscos imensos. Né? Não, né? A noite do pijama, a noite não sei o quê, vai para casa de ontem ainda lá. Nós fomos tomar café lá na casa da Nora, e aí falando sobre isso, né, que não tem, né, a gente tem que pensar que quanto mais o passarinho fica no ninho, mais ele se fortalece, né? Não é porque a tua família não faz determinadas coisas que a família que tu conhece superficialmente não vai fazer. Porque de saber, e mesmo porque sim, né, às vezes o filho o adolescente sai, vai para uma festinha, vai para casa do amigo, dorme lá, vai para outra festinha e só vai ter contato com a família 2 dias depois. Isso é inadmissível. Pai e mãe tem que acordar, pai e mãe tem que pensar que eu tenho que ligar. Fulana, o meu filho vai na tua casa hoje, você tem casa? Mãe com mãe, né? O seu esposo está em casa, né? Porque agora não é só mais o esposo, agora tem o segundo marido, né? Tem uma diversidade tem muitos perigos e de ter nós temos que ter, porque nós sabemos, Rosana, e as pessoas que estão nos ouvindo sabem também que a pessoa que foi abusada, ela não conta. Não conta, o menino que foi medo, abusado não foi, porque ele é ameaçado. Tem medo. Né? Então, isso é um assunto tem medo, que tem vergonha, é tem um sentimento assunto de culpa. que está sendo assim, fechadinho. E vai para debaixo da tapete. E a gente
sabe o sofrimento que tem a criança, o adolescente, essa mãe, esse adulto, né? Que pode vir a ser um abusador lá E na ele, frente. e às vezes nas conversas que se tinha nesse sentido com os pais, muitos diziam, né? Que foram abusados, que sofreram, né? E que ela também vai superar se ela for abusada. Quer dizer, isso não existe. Não pode Né? agir Isso não com existe, naturalidade. né? Numa coisa Então é outro momento que a gente está vivendo assim que, pelo amor, né? Vamos começar a abrir um pouquinho mais os olhos, cuidar mais das nossas meninas. Aí a gente só vê na televisão? Não, tem aqui em casa, perto de casa. Ah, na minha casa não vai acontecer. Meu telhado não, né, não está tão forte assim. Então a gente tem esses cuidados, né? Como educador, eu acho que a gente tem que ainda conversar bastante com os filhos e procurar ficar com esses filhos no ninho. Não, vou te levar na festinha, tu vai na festinha, mas às 10 horas em casa. Vou te buscar. Meia-noite eu vou te buscar, ou tu vai com o pai e a mãe do amiguinho, mas ele vai voltar com eles aqui Porque o mundo mudou. Estamos modernizados. Tá mas a nossa segurança continua a mesma. E está mais frágil, porque está muito rápida. Está muito ligeira. Eles são muito espertos, né? São muito espertos. Estou falando para vocês, eu estou aqui conversando com a Cida, meu telefone está no modo avião. E tem um infeliz que deve estar dentro de alguma cadeia, coitado. Não, coitado ou não, né? Não sei o que ele fez. Que está desde de manhã conseguindo me perturbar a vida. Se passando por meu filho, com fotos do meu filho e da minha neta no WhatsApp. Então, assim, cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre o que parece ser né? Como é que nós estamos aí, compadre? 4 minutos para a gente conversar. Não, mas aí depois a gente faz um breakzinho e volta a falar de novo. Eu quero saber um pouco mais da Maria Aparecida. A Maria Aparecida casou-se novinha? Pela idade dos filhos, sim. A Maria Aparecida casou com 18 anos. Né? A gente era preparada. Ficava mocinha, se preparava já para o casamento. Terminava estudava, o normal, né? O magistério já... E aí fazia crochê, bordava, fazia roupa, tudo que tinha que se preparar para o casamento. E casei, a gente teve um casamento, ele era um pouco mais velho, claro que a gente se conheceu, eu tinha 12 e ele tinha 18. Nossa! Mas como era, não tinha como namorar, né? Eu tinha um irmão que trabalhava com ele, então eles cuidavam, né? Mas a gente por exemplo, jogava bolão, ele ia de bicicleta até em casa. Já apaixonou na menina? Cuidando, né? Ia no baile, ele estava. Ia na Missa das 9, passava no centro, ele já estava piruando por ali. E a gente ia, que nem as peruas, né? Se abria, se assanhava toda. E aí namoramos, terminava, namorava. Ele morava em Botuverá também? Aqui não, eu já morava em Brusque. Você veio pra cá com 4 anos, desculpa. E a gente era da mesma turma de bolão. Mas ele era brusquense, ele não era... Sim, Beli, né? Beli daqui. É daqui. Vizinho aqui. E depois, com 18, a gente noivou, mas era para casar daí há 3 anos, mas aí decidimos que poderíamos casar antes, que o enxoval estava pronto, tínhamos uma casinha. Esperar, enfim. Então, casamos, né? E tivemos uma vida de bastante trabalho, de bastante luta, mas fomos muito felizes. As dificuldades, como todo mundo tem. Claro, todo casamento, né? A muito vida difícil, não porque era muito difícil. A gente morava na Santa Rita, não tinha carro, né? E trabalhava aqui na cidade. Mas foi um aprendizado, né? A gente foi evoluindo também muito. Depois tivemos, né? Fomos tendo os filhos. Não tivemos primeiro o Fabrício. Tivemos depois de 4 anos o Fabrício, né? Depois a Fernanda. Fernanda. Mas aí a gente já tinha saído, já tinha ido para Garopaba, que ele era gerente de banco. E aí lá fiquei grávida da Fernanda, retornamos. Aí fomos para Botuverá, né? E lá ficamos até os gêmeos nascerem. Depois ele continuou lá e eu voltei para Brusque, porque era mais fácil de lidar com as 4 crianças. E a gente foi trabalhando, tivemos essa enchente. Eu terminei os estudos, fui fazer faculdade, já com os filhos já com 7, 8 anos. E batalhamos, começamos o trabalho de cozinha em casa. Começou em casa? Começou em casa, fundo de quintal. E a coisa foi pegando, né? Eu te conheci já em refeitório, ali, né, onde era a subida da Samaia ali.
Mas aí já estava velha. Porque aí depois ali a gente primeira aventura foi o Café Colonial, Cida House, né? Cida Café House, que é uma doceira, gente. Aliás, as comidas da Cida são de comer chorando, né? Que era fundos da onde eu moro hoje. Ali tinha uma casa que era do Edson Appel, e ali compramos, e aí foi assim. Foi uma loucura, foi uma novidade na cidade, tudo era muito bom, tudo era... E continuamos, mas aí, depois de 1 ano e meio, foi amolecendo, o pessoal já começou a... Não era mais novidade? Não era mais novidade, e a gente também cansou um pouco, né? Porque daí né? Tem que sobrar, né? Tem que... Lógico, trabalhar para não ganhar nada não adianta. E aí pegamos a Bebê por um tempo, Sim. Mas ali não tinha restaurante, na época a gente só trabalhava com eventos. Depois compramos um restaurante no centro, que era o Farofas. O Farofas, tá. E aí ficamos mais um pouquinho, mas aí não dava para conciliar a Bebê e o restaurante do centro. Então, saímos da Bebê e ficamos com o restaurante do centro. Aí fomos para a licitação da prefeitura, que foi o refeitório. Então, mantivemos os dois ali. Quando terminou os 2 anos de refeitório, aí a gente teve a proposta de voltar para a Bebê, que daí, então ela estava reformada. Então ficamos no centro e na Bebê. Mas aí também era muito trabalho. Fechei o restaurante do centro e fomos para a Bebê. Eu era muito decidida quando as coisas... Determinada, né? Aqui assim está acabado, né? Aí viemos para a Bebê. E o Belão ia na barca contigo, né? É porque ele saiu do banco... Sim, mas ele acatava. E para mim ele era um porto seguro. Assim. Né, porque daí eu comprava, eu trabalhava, mas ele recebia e pagava. Então a gente tinha isso. Não, mas ele era uma pessoa claro. Que assim, tu fazia os projetos e ele, vamos nessa. Vamos, ele imagina. Parceirão, né? Parceiro, e era muito bom, nós era muito parceiro mesmo, a gente trabalhou muito, mas a gente ainda comentamos com as crianças, lembro que estava o Felipe, então quando eles estão juntos, lembro o pai, digo, foi assim, muito trabalho, Rosana, porque depois no segundo tempo na Bebê eu fiquei praticamente 20 anos. Foi muito, que daí abri um restaurante, aí trabalhava com festa, era trabalho, mas foi tão bom, Rosana, Imagina. Porque a gente criou os filhos nesse ritmo, eles souberam... Eu me lembro que Felipe trabalhou com todo você. Mundo, todos eles têm carteira registrada com 14 anos de idade na minha empresa. Olha só, tá vendo? Né? E olha, são ótimas pessoas, excelentes seres humanos, todos eles com sua família. Frederico, né, que você já trouxe aqui, já contou a vida dele toda para vocês. Então, assim, você vê, 14 anos trabalhando, não mata ninguém, não. Melhor que estar na esquina traficando droga. Aí era muito engraçado, porque eles vinham da escola, né, Rosana? Vinham da escola e eles iam lá, um ia para a balança e outro ia para o caixa, ou outro ia à reposição. Todo mundo tinha o seu trabalho determinado. O Fred acha graça, porque, gente, eu morava em Santos, né, e vinha para Brusque, ficava 15 dias, voltava para Santos, ficava um mês, vinha para cá, ficava 15 dias, enfim. E eu não sabia que o Felipe e o Fred eram gêmeos. Eu achava que era um só. E eles, pois é, porque na época eles eram idênticos. Eram iguaizinhos. E eu não sabia que os dois eram gêmeos. E um deles trabalhava de repositor, eu acho que no supermercado. Não era empacotador. Empacotador, no mercado. Empacotador no Mercado Arca. Era o Felipe? Felipe. Então, mas igualzinho ao Fred. E o Fred caminhava muito na Beira-Rio, né? Teve um dia que eu saí do Arker e vi um outro caminhando na Beira-Rio. Eu disse, mas que rapaz ligeiro, ele agora mesmo estava trabalhando. Mas era assim. Foi mesmo. Aí que eu descobri que mas eram eles dois. Aprenderam. Mas meninos maravilhosos. Depois Felipe se formou em Educação Física, montou academia, né? Montou primeiro em Botuverá, né? Ele trabalhou aqui, né? Trabalhava em academia aqui. Depois, quando formou, montou em Botuverá. Mas aí, logo depois, ele se apaixonou por essa menina de Minas. Lá se foi ele para a terra da Dona Beija. Aí coincidiu também do Belão estar doente e faleceu também. Foi tudo num ano só. Foi uma cacetada para mais de metro. Mas deu tudo certo. Cada um procurou e eu, quando chegou no final, disse, bom, agora então está na hora de eu largar deixar de ser piloto de fogão e voar um pouco, né? E voar um pouco. E nós vamos contar um pouquinho deste voo,
E Cida voa, mas não voa para perto, não. Ela voa para longe, gente. Nós vamos fazer um breakzinho. Molhar o bico um pouquinho. Vou atender esse golpista que está me enchendo o saco aqui. E já volto já para conversar com vocês e contar sobre essas viagens e esse projeto fantástico que a Cida tem. Já volto já. Aqui estamos de volta com a nossa querida Maria Aparecida Morelli Belli, a Cida BL, para contar um pouco agora. No primeiro bloco ali nós falamos um pouco da Cida, da vida, do que foi, de filho, de coisa. Agora ela vai me contar em detalhes essas viagens que ela faz, as irmãs Morelli. As manas. As manas, né? E levando conhecimento, levando alegria, levando fé, principalmente, né, Cida? Fala um pouco desse teu projeto. É assim, é complicado, Rosana, porque eu aposentei, daí trabalhei bastante ainda, depois de aposentada, mas chegou um momento que a gente, agora está na hora, porque senão daqui a pouco, né, não dá mais. A máquina para e aí eu tenho uma irmã que é divorciada e que eu e ela casamos no mesmo ano, tivemos a nossa juventude junta. Mais proximidade, mais afinidade. Isso, então a gente se propôs a fazer a primeira viagem. Um conhecido lá do bairro tinha feito o ano anterior. Eu disse, me manda a tua proposta. Então nós fizemos a nossa primeira aventura, foi para Bariloche não, nós fomos para o Ushuaia. Pegamos o meu carro, peguei ela em Florianópolis, com aquele projeto que a gente tinha, eu e ela, sem ir a Nebeira, que a gente não sabia lidar direito com a internet, com o celular, com essa coisa toda. E fomos, dia 26 de dezembro, decolamos e fomos. Nós fizemos 14.500 quilômetros. Misericórdia, fomos até o Ushuaia pela RN3, parando em todas aquelas geleiras, em todas aquelas maravilhas, nos lobos marinhos, tudo que era possível a gente explorar. Fizemos 6 dias, voltamos. Serão 14 mil quilômetros em 14.500. Essa RN3, ela tem 3.900 quilômetros. Hoje eles vão de moto e coisa. Naquela época ninguém falava. Duas? Ninguém falava. Né? Eu soube de Ushuaia por essa pessoa que tinha ido com a esposa. E aí a gente fez, mas foi assim, parecia que tinha uma coisa que levava que a gente não tinha medo. Ela disse assim, se acontecer do carro quebrar aqui, porque vocês andavam quilômetros. Só duas mulheres sozinhas, né? Eu disse, se caso quebrar, nós fechamos o vidro, dormimos. Quando clarear, a gente vai ver o que fazer, porque não tinha internet. Né? Não dava assim. Internet só a gente conseguia quando parava nos postos. E isso era de 300 quilômetros, 350, 400 quilômetros. Né? Então, foi uma viagem que nos encorajou. Quando nós estávamos retornando... Desafio, né? Quando nós estávamos retornando, isso é engraçado. Nós viemos aqui para a Argentina sem saber falar, sem saber onde é que nós estávamos, né? De se quebrar para quando tinha que pedir informação. Então, por que nós não fizemos a BR-101? Que é extensa, vai até... Aí ela disse, então tá, esse ano não dá mais, aí a gente vai se programar. Fomos se programando, ela foi pesquisando, ela gosta mais de pesquisar e eu gosto de agir, né? E ela pesquisou e nós fizemos a BR-101. Que vira 116, né? Em 3 meses. 3 meses inteira, ela fez ela inteira. Sim, nós descemos, porque daí, em vez de a gente começar lá no Rio Grande do Norte, onde ela iniciou, nós começamos pelo Rio Grande do Sul, onde ela terminou. Sim, então, nós fomos até São José do Norte, que é no Rio Grande, lá na fronteira. Sim. Mas como nós não conhecíamos o Chuí, fomos ali no Chuí, fizemos o Chuí brasileiro e o Chuí uruguaio, né? Fizemos ali e começamos a nossa trajetória de baixo para cima, né? Foi uma viagem do sonho. Eu acho que nunca tinha sonhado nem imaginado. A gente tinha um mapa do Brasil físico, né? E a gente ia parando e descobrindo e vivendo aquelas praias maravilhosas, aquilo tudo, uma cerveja, e fomos... E as diversidades, aí chegamos em Touro, no Rio Grande do Norte,
um espetáculo, uma coisa. Aí, não, mas nós não vamos voltar, nós vamos seguir. Aí, vamos embora, fizemos ainda Piauí, Ceará e Maranhão, né? E aí, quando chegou em Maranhão, aí a gente já estava cansado, era para fazer Belém do Pará, mas aí faltava ainda uns 400, 500 quilômetros, e a gente estava cansada, esse meu filho de Minas estava com problema de saúde, e aí a gente fica meio, aí atravessamos ali pelo centro do Brasil, viemos para Palmas, Tocantins, toda aquela região toda, fizemos. E foram para Araxá? E aí, quando chegamos em Minas, fomos para Araxá, fizemos. Isso deu, não deu bem 3 meses, mas a gente conta, porque depois o tempo de descanso também lógico, foi merecido. Mas foi uma experiência que eu hoje faria de novo. Olha. Ai, foi uma coisa assim bem. Só que a gente tem que explorar outras coisas, né? Aí o pessoal deve estar em casa pensando assim: mas isso tem custo, você tudo com a nossa aposentadoria. Olha aí, tá vendo? Ela é professora e eu cozinheira, né? E a gente reserva bem poucas, claro que se a gente precisasse. Lógico, combustível precisa. Mas a gente não ficava em hotel de luxo, a gente ficava em pousadas. Sim. Era logo após a pandemia, então as pousadas tudo meio quebrada, né? Mas comemos, experimentamos, saboreamos, fizemos. Culturas diferentes, Foi. Aí eu louvo a Deus até hoje por causa dos lençóis maranhenses, que a gente não ia para o Maranhão. E aquilo lá é uma coisa que, se existe o céu, aquilo lá, ele está mais perto, ele é lindo, tu escutas o som, tu escutas o vento, não tem música, não tem barulho. Foi, assim, uma benção, foi uma coisa abençoada. Tanta coisa linda para a gente ver aqui dentro do nosso país, e a gente se preocupando. E a gente, quando eu e ela sentamos, a gente nunca esgota, né, as nossas conversas, porque foi uma viagem, assim. Quando chegava o final do mês, começava a ficar o dinheiro mais curto, né? Mas então a gente não almoçava, ou almoçava, não jantava. Mas almoçava mais tarde para nós preferíamos muito mais jantar, que daí tomava um vinhozinho, né? Sim. Então tinha tudo isso. E foi uma coisa assim, pensei, se eu precisar, ligo para a Brusque, alguém vai me emprestar um dinheiro, mas nunca precisou. Foi uma coisa assim. E depois fizemos também, foi mais recente, fomos para a Itália. Ela disse, mas eu agora não posso, mas eu agora posso. E aí fizemos, eu financiei para ela, depois me pagando, eu tinha vendido a casa da praia. Então eu disse, não, nós vamos, porque depois a gente vai ficar velha, a gente não vai mais, não aproveita. E foi fantástica, né? A gente fez... Porque vocês são de origem italiana. Fizemos o norte da Itália. Sozinhas, as duas, ficamos em Roma, que era o que a gente queria explorar. Sim. Dali pegamos um carro, fizemos pequenininho, né? Para quem explorou o Brasilzão todo a Toscana. Aí dali já abandonamos o carro. Para cima. Florença, nós deixamos o carro e começamos a fazer nossa viagem de trem, que foi, assim, uma experiência única, maravilhosa, que a ansiedade, o coração vinha pela boca, porque subia aquelas escadarias com as malas e coisa, e de repente a gente se adaptou àquilo, se adaptou aos corredores, a gente já tirou de letra. Olha, foi assim, aí tem uma sobrinha que mora na Itália, e ela ia viajar, ela disse, não, tia, fica na minha casa, perto de Veneza, né? E fica na minha casa aquela semana, eu vou viajar, vocês ficam, deixou o carro, e aí fizemos a outra região. Então, a gente, sem medo, é uma coisa engraçada, porque quando a gente está com Deus, a gente não tem muito medo, né? Nenhum. Fizemos, assim, coisa do Arco da Velha. E aí, retornamos, aí fomos até... descemos, mas viemos de navio. Fomos de avião. E voltaram no navio. Voltamos de navio. Fizeram o que os imigrantes fizeram. 21 dias no navio. A bordo. Que foi, também é muito bom, né? Para mim foi assim, nunca sonhei. Então dizer, o meu sonho. Nem sempre é sonho. Uhum. Né? Eu acho que a gente vai vendo na televisão, vai vendo uma reportagem, e a gente vai idealiza e vai. Né? E foi, assim, uma coisa que valeu a pena. Né? Valeu muito a pena. Porque eu acho que a gente tem... Agora essa minha irmã que está amarrando, senão a gente já tinha
né, decolado de novo. Você estava falando aí, já comprei minha passagem. Você vai para onde? Agora calma. E aí porque ela disse que enquanto eu não acabar de te pagar, eu não vou fazer outra dívida, né? Então, mas para mim está de boa, não teria problema. Mas daí, como eu né, tive a graça de ter um chamado, né, para essa missão no Amapá. Você vai eu já estava, né? E foi um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho desafiador, porque eu gosto de desafio. Especificamente, conta o pessoal de casa, o que você foi para lá para fazer o quê? Eu tive um chamado e uma missão da Igreja Católica, né? A qual eu faço parte. E aí, como eu faço parte do COMIDE, que é o Conselho Missionário Diocesano, né? E aí, primeira conversa com eles, com a paróquia, com o MIPA, toda essa... E aí, desde setembro, outubro do ano passado, a gente ficou nessa... E todo mundo achava que eu não ia, né? A família, as minhas irmãs também achavam, tão longe, sozinha, minha irmã. O que tu vai fazer lá? Eu disse, eu acho que eu tenho que ir. Eu não tenho outra... É uma coisa que... Não é o que eu quero ir. Não é um passeio, não é um turismo. Né? O turismo eu vou... Turismo eu vou de avião, eu vou no hotel, faço aquilo que eu quero, não preciso. Eu estou dentro das normas, das dogmas da igreja e vou para lá para fazer missão. Missão da Igreja Católica. E nós temos, isso as poucas pessoas sabem, Rosana, a Arquidiocese de Florianópolis, há mais de 25 anos, ela tem uma igreja irmã no Amapá. Sabes que Amapá ninguém quer ir, é um estado dentro da Amazônia, né? É uma coisa fantástica, né? E essa igreja irmã, então, a Arquidiocese sempre manda para lá um padre. Uns ficam um pouco tempo, outros ficam um pouco mais. Nós tivemos um conterrâneo nosso, o padre Jacó, ficou 7 anos. Bastante, né? E agora nós temos o padre Lúcio, que é de Florianópolis, da região de Florianópolis, que foi ano passado, né? E essa igreja irmã, então, ela é nossa, é uma paróquia nossa, que está lá dentro. Uma sucursal da igreja daqui lá dentro da Amazônia, que lá é gerido pela Arquidiocese da Amazônia. Certo. Lá nós obedecemos a Igreja da Amazônia. Sim. Né? O padre obedece. De novo, respeito e hierarquia. Gente, está vendo como a gente não foge do contexto? E lá a gente obedece e né, a gente saiu daqui até... sozinha não dá. Que a missão se faz de 2. Jesus mandou de 2 em 2. Ele não manda sozinho. É muito pesado para ir sozinho. Aí primeiro eu convidei essa minha irmã, mas ela no primeiro momento ela não estava muito bem. Ela disse, não, para ficar tanto tempo eu não... Comprei passagem de volta, 3 meses. Eu saí dia 8 de fevereiro e voltei dia 8 de maio. E aí, chegando lá, daí convidei outra missionária de Garopaba, então, que tinha disponibilidade, e ela foi, mas aí ela levou uma colega dela de lá também, uma amiga. Então, nós somos em 3 viúvas, mulheres, né, 3 viúvas, e fomos para lá. Aí, a primeira semana, né, conhecer tudo, se adaptar àquele clima, chuva, muita chuva, muita chuva. É uma região muito úmida. Calor, não, o calor é uma coisa... Só que o povo não tem calor humano, o povo não é acolhedor, assim, amoroso como nós, assim, a gente tem é diferente da Bahia. Eu achei que é diferente. Fosse, mas E, então, são enfrentamentos que a gente teve. Daí fomos, o padre disse, olha, eu preciso... Nesse primeiro momento, a cidade de Calçoene é 2 cidades com pároco. Antes era 3. Tartarugalzinho, que era onde estava o padre Jacó, também era. Né? Então, eram 3 cidades com uma paróquia. Aí, depois, Tartarugalzinho virou paróquia, né? E ficou, então, Calçoene e Amapá, cidade de Amapá, né? Ficou com uma paróquia. Então, esse padre que está lá, né? Ele teve ajuda, o bispo cedeu um padre que fica 15 dias lá, 15 dias em Tartarugalzinho. Mas as comunidades, 80 quilômetros, Calçoene para o Amapá, são 80 quilômetros. São distantes. Outra é 150 quilômetros.
né? Outra é muito mais. Então, É porque é um estado muito grande. gente, é terra, né? É uma coisa assim, mas a falta de pessoas, né, que se propõem a ficar lá, evangelizar, né? Trabalhar para a igreja local, E né? o que você encontrou? Desculpa te interromper, mas a minha curiosidade me mata. Como é que você encontrou espiritualmente, digamos, esse povo? Com fé nenhuma? Calma, calma. E aí fomos a Calçuene, né? Porque aqui a gente não escuta as notícias daquela região. Sim, não. Né? É muito raro. E aí lá eu procurava, porque nós não tínhamos televisão. Na casa em que a gente ficou, em Calçuene, e na casa paroquial só pega um canal, e aí a gente então só assistia às vezes o Jornal do Meio-Dia, que era a hora que a gente estava disponível. E aí ele disse, olha, aqui nós precisamos formar uma comunidade católica. Tinham 6 igrejas evangélicas dentro do bairro, da comunidade, daquele bairro, 6 igrejas, pequenas igrejas evangélicas, uma maiorzinha, mas não tinha igreja católica. E tínhamos irmãos católicos residendo dentro daquele bairro. Mas é muita igreja evangélica. Por quê? Porque os pastores moram lá. E os padres não têm condições de morar em cada lugar desse, né? Então o padre vai uma vez por semana, durante a semana, ali em Calçuene, e uma vez de domingo. Nas outras comunidades mais longínquas, é muito... É muito. Então muito vai, escasso. aí já tem que preparar para o batismo, Sim. né? Ou para casamento, enfim. demora, né? E aí nós precisamos formar. E eu me fascino por isso, né? Eu não tenho problema, não tenho tempo ruim. A chuva para mim era uma chuva de bênçãos, né? Porque a gente tinha esse enfrentamento que fazer, mas a realidade era outra. O lugar é outro, as pessoas são diferentes. Tudo é diferente. Tudo né, é diferente. Cida? E lá nós íamos, né? Com chuva, lá é muita bicicleta e sombrinha, né? Se tem sol é sombrinha, se tem chuva tem sombrinha. E bicicleta. E aí a gente começou a fazer o trabalho na comunidade, visitando de casa. A gente visitou pastores, missionários das outras igrejas. Tudo foi fazendo com que a gente entendesse aquele processo. Sim. Às vezes era desanimador. Imagina. Mas eu quero dizer, Rosana, que muitas vezes eu percebi que nós estávamos sendo abençoadas com muitas orações aqui do Sul. Eu acredito. E eu dizia para ele, gente, o pessoal do Sul está rezando por vocês. O pessoal do Sul está rezando pela gente. Porque tu ias e voltava e às vezes tu não tinhas a resposta. E o padre dizia assim, calma, às vezes leva 15 anos. Eu disse, não, padre. Há 15 anos não dá. Vou embora. Estou indo embora. Eu disse para ele, não, padre, nós não podemos perder esses meninos, essas meninas. Padre, não dá. Porque ele ficou 13 anos na África. Então, na África é diferente. É, lógico. Né? Lógico. E é outra realidade. E fomos indo, e muita oração mesmo. E a gente conseguiu visitar toda aquela comunidade. Né, de sol a sol, a gente foi, visitou. E chuva, no caso. E agora, senta à noite, vamos ver o que vão fazer. Fizemos uma separação, então, das pessoas que se diziam católicas, mas não eram batizadas. Se diziam católicas, mas não tinham sacramentos, né? Então, fizemos uma divisão disso e aí revisitamos. O pessoal confunde um pouco ser católico com ser cristão ou ter fé, né? Porque eles nem cristãos são. Não, porque eles não vão para... Eles são tão... Eles não vão para outra igreja. Eles não vão. Não vão. Eles não vão. Tá, mas você frequenta alguma igreja? Você conhece o evangelho? Você não, eles não têm um crucifixo, que é diferente, né? Não tem um santinho, nada. É bem diferente. Essa região que nós fizemos esse trabalho. Nós não estamos generalizando. Até porque a partir do momento do batismo, a partir do momento que você é apresentada a qualquer igreja, você tem compromisso. Mas eles tinham essa... Eles não querem compromisso. E aí tu ia, revisitava, conversava, fazia proposta. O que eles pensam da vida? Assim, levava a palavra de Deus. A vida que você brota que nem semente? Mas por isso que eu estou retornando. Eu já estou com passagem comprada. Você vai voltar para lá? Sim. Porque o primeiro momento eu ia 3 meses
voltava uns 15, 20 dias e voltava mais 3 meses. Essa vez agora já o padre também esteve aqui, porque ele veio fazer um batizado de um parente e veio também num retiro e tudo mais. Almoçamos juntos lá em casa e aí eu decidi, né, que se o bispo me enviar, eu vou 45 dias, mais ou menos, volto e depois em outubro vou de novo. Então eu agora deixei dever de casa. Agora ficou para corrigir a lição de não, casa. e eu tô no coisa. Não, agora eu vou voltar de casa em casa. Tudo de novo. E de novo, lá levar uma palavra nova. Porque, Porque Rosana é uma coisa assim que demorou. Quando chegou nos últimos dias, parece que aquilo deu uma reviravolta. Nós conseguimos formar uma pequena comissão nessa revisitação das pessoas que se diziam católicas, você conseguiu furar a barreira. Muitas dessas já tinham sacramentos, né? 2 desses já tinham sido batizados, tomaram comunhão, fizeram o casamento, aquela história toda. A gente conseguiu formar um pequeno grupo que é difícil, né? É difícil porque eles não têm mas a gente formou essa comissão e porque ali ele queria implantar, e eu dizia para os pastores, né, evangélicos, eu disse, nós temos que nos ajudar. Nós estamos perdendo muitos jovens aqui para as drogas. Sim, sim, missionária, é isso mesmo. Então, eu pensava assim, para mim, aqui, a minha cabeça é muito clichêra, né? E era muito rápido. Eu disse, nós temos que fazer um galpãozinho, um galpão aqui no meio, e arrumar gente que venha ensinar música, que venha jogar futebol. Atrair de alguma maneira. Esse pessoal ali dentro da comunidade, porque tem muita escola lá, fora desse bairro. Tem escola municipal, tem escola estadual, tem a tal da PEC, existem programas que recebem bolsa e tudo mais, mas lá dentro não tem, e nós precisamos deixar. Quase todas as semanas tinha o assassinato de um jovem. Nossa Senhora. Das facções, e eles diziam assim, a senhora não viu ali? Ontem teve briga da facção. Meu Deus. Mas só que era interessante. A gente ia para as visitas, a gente encontrava a polícia, ou a civil, a militar, sempre circulando, né, para dar aquela ordem na casa. Mas eu acho que Deus foi, assim, maravilhoso, a gente formou isso ali, e eu disse, e agora? Nós precisamos ter um terreno, né, nós precisamos ter um terreno. Falei com o padre, ele disse assim, disse para eles, fazer bingo, eu disse, padre, eles não tem nem onde tirar, vamos ter que pensar diferente, né, vamos... e foi. Eu botei lá no grupo, eu disse, gente, eu preciso de uma ajuda, no grupo da família, né? Surgiu essa oportunidade de um terreno, né? E se eu deixar uma herança aqui, né, um terreno, eles vão fazer o galpão. Aí alguns sobrinhos, irmãs me mandaram um dinheirinho, tirei mais um pouco, veio o 13º, peguei, comprei o terreno. Tu comprasse. Botamos lá no nome já da cura, já fizemos uma transferência. Pois na semana seguinte a prefeitura não doou o terreno do lado. Olha, que chamamos o prefeito, no dia que a gente foi fazer o documento, um deles era conhecido do prefeito. Se sensibilizou. Veio porque é um terreno mais alto, que é muita enchente, né? Sim. Muita água, então era um terreno mais alto. E acabando doou o terreno do lado, então... eu já fiquei feliz. Pronto, já estou realizada. Já conseguiste plantar a tua sementinha, né? Então conseguimos. Eles se reúnem todas as quarta-feiras, famílias, porque sabes que tem as que agregam e as que não agregam, né? Então todas as quartas-feiras as famílias se reúnem. Tem essas garagens grandonas, se reúnem para a reza do terço, terço em família, e então ali eles já dividem as atividades, e uma vez por mês eles já vão receber também a missa, então ela está sendo celebrada em casas de família, né, que isso vai chamando, e agora a gente retorna para... Como disse o nosso Salvador, quando um ou mais se reunir em meu nome... E aí eu vou me comunicando, né, então assim, e aí quando estava já, porque tem uma época, tem um momento que tu tem que parar, porque não tinha mais, né, aí fomos para uma outra comunidade chamada Piquiá, que é um assentamento. E lá já tinha igreja, comunidade formada, já tinha igrejinha, tem igreja evangélica, tem uma igreja evangélica forte, mas a igreja estava morta. Ninguém mais se reunia desde a última eleição, ninguém mais fazia culto, só quando o padre ia celebrar.
mas a igreja da comunidade estava morta. Aí o padre disse, então eu gostaria que vocês fossem fazer as visitas, fossem para lá. Trazer a comunidade para a igreja. Trazer a comunidade, a gente conseguiu resgatar as lideranças, né? Ficamos 10 dias que antecederam a Páscoa, todas as cerimônias, fizemos com o pessoal, fizemos lava-pés, foi assim, uma renovação. E aí eu contei para eles aquela história da igreja morta, né? Que ela estava agora, então que eles não podiam deixar. Catequese também, tudo organizado, mas não funcionava. A catequese já está funcionando, eles me mandam as fotografias, o culto está acontecendo, o padre também está com mais assiduidade para que a gente possa manter aquela comunidade. Só que agora era a safra do açaí, né? Lá é o ouro roxo, né? É uma coisa fantástica, Ivone. É uma coisa assim, Rosana, que tu não tens noção. Sabe? Não tem, a gente aqui, né, tem essas lojas de açaí, mas é diferente, porque eles foram com tudo, eles né? vão dentro da Amazônia, né? É a mata amazônica, não é ninguém é dono daquilo. Exatamente. Então quando tem a safra e aí eles colhem aquilo, a família toda vai, tiram né, fazem os sacos, vendem, os atravessadores já estão na frente já com as caminhonetes e eles são felizes dessa forma. Você está vendo? Isso é exemplo de vida, tá vendo, gente? Ela sai do conforto do lar dela, da família dela, para ir levar fé, caridade e amor a uma região que estava amortecida. Morta, né? Estava dormente. E é isso, levar o amor de Cristo para cada cantinho que você puder. Parabéns, Gilcida. Obrigada. Mas isso é exemplo de vida. Eu acho que isso é o sonho. Para isso que nós estamos aqui. Eu acho que esse é o sonho. Né? Para isso nós estamos porque aqui. Porque Deus deve ter tido um sonho muito bacana quando Ele me criou. Acredito. E esse é o sonho de Deus. Eu acho de a gente levar a palavra dele naqueles cantinhos, né? O Papa Francisco tanto falou, né? E nesse momento, você está levando para dentro da casa de cada um que está assistindo a gente. Tomara. Deus queira que toque no coração de cada um de vocês, que possa fazer a diferença. Você não pode ir para a Amazônia, você não pode ir para o Acre, você não pode... Você faz na sua rua, no seu vizinho, de repente, né? Dentro da tua família mesmo, que às vezes a gente olha para o lado para não enxergar o que não quer ver. Deus está dentro de cada um. Basta fazer, basta cutucar para acordar, né? E aí no começo, quando a gente estava, a gente dizia assim, meu Deus, onde é que estão os jovens, né? Por que não vem jovens para cá que tocam um violão, que tem essa vitalidade? Mas, Rosana, não tem como o jovem deixar a sua faculdade, deixar o seu trabalho, deixar o seu sonho para ir para lá. Não tem como. Ele no precisa... momento, não tem como, mas quem sabe? O trabalho não, é lançado. É lançado. Porque precisa, por exemplo, agora precisa dar continuidade àquele trabalho. Aquele trabalho, porque, eu digo assim, já tiveram padres 40 anos, né, com congregações de freiras e tudo mais. Foram embora, vieram outros. Mas eu digo assim, o trabalho às vezes fica meio... Pela longura, pelas distâncias de um lugar para outro, né? Tudo, porque não é fácil. Não né? Não. Então, é muita doação, viu? E aí, mas precisava. Eu agora estou assim, atiçada, amanhã eu vou para uma reunião em Itapema com uma sobrinha que é doutora em estudos sociais, né, em ciências sociais, para ela me ajudar, porque existe um projeto na cidade do Amapá que está resgatando um pouco as crianças, né? É um projeto que começou em 2022 da paróquia, né? Que as crianças vão para aquele espaço, tem espaço físico, só não tem voluntário para trabalhar, né? Tem espaço físico, só que tem que ter projeto para ampliar, para ir buscar dinheiro, para que isso aconteça. Então, as crianças, por exemplo, porque os filhos 7 filhos, 8 filhos, 10 filhos. Sim. Tá? Não é 1, 2, né? São filhos, são muitos filhos. E eles vão para a escola. Hoje a escola tem o reforço escolar. Naquela época não tinha. Quando foi a campanha da fraternidade sobre educação, não tinha. Então, fizeram esse projeto. E está lá. Mas eu disse para o padre, nós temos que ampliar. Tem espaço, Se tem espaço físico, tem, nós vamos procurar vamos né? procurar o público pode nos ajudar com professores para ajudar a manter e a gente trazer. Porque é bom para todo mundo, gente, não é, é muito utópico, não. Se você melhora
a tua região, você melhora a vida de todo mundo, você melhora a tua. Melhora. E aí, eles têm outra vida. Eles não têm as noções de limpeza que nós temos. Eles não têm alimentação, é aquilo. Eles não, Sim, não querem. É aquilo que eles aprenderam e deu. Aí o padre dizia assim para mim, a Jaqueline aprendeu alguma coisa com a senhora? Porque às vezes eu fazia um doce, fazia um salgadinho, uma coisa. Eu disse, ela não quer, padre. Que coisa, né? Não querem. Né? Ela gostava de comer, mas dá não muito queria trabalho. saber fazer. Né? Dá muito trabalho. Eu gosto de comer, me traz pronto então, que eu esse quero. projeto agora, que eu vou tentar amanhã em reunião para ampliá-lo, e com a autorização do pároco, é lógico, né? Depois vamos procurar a assistência social do CRAS lá. Sim. Tem todas as Fazer coisas. um Só trabalho fazer conjunto. um trabalho conjunto e que a gente possa manter mais crianças, não só 30 e poucas. Que a gente possa pegar. Sim. Aquelas crianças, nós atendemos algumas situações, por exemplo, os pais usuários de droga com 8 filhos. Né? E já o Ministério Público já tirou 2 vezes e já devolveu porque não sabe onde botar. Gente. Não tem onde tratar os pais. A gente sabe que é difícil. É. Então, esse padre, o senhor, a igreja, ela pode solucionar isso? Se essa criançada vier, vai para a escola normal, come a merenda na escola, sai da escola, vai para o projeto, toma o seu banho, almoça e fica no período da tarde com reforço escolar, com atividades, né, as outras atividades que podem ser criadas, ele vai para casa às 6 horas da tarde alimentado. Pronto, dia seguinte ele volta. Então, nós vamos salvar essas crianças, né? É isso. Então, é uma forma que a gente vai poder fazer alguma coisa de... Amiga, quando você voltar, eu quero você de novo aqui para contar pra gente, né? Como é que vai... Que agora a qual foi o gente resultado. tem muita coisa a fazer. E depois, quando o Cida voltar de lá, eu quero contar para vocês o que essas sementinhas brotaram. Mas eu disse assim, pelo amor de Deus, padre, as sementes eu acho que morreram tudo afogadas da chuva, padre. Calma, ele dizia, calma. Elas né? brotam, elas brotam. Algumas brotam. Aonde tem a mão de Deus, brotam, amiga, sim. brota. Então, agora eu fiquei também bem feliz, né? Porque daí essa minha irmã que viaja comigo, ela acho que viu a minha empolgação, porque eu preciso da companhia, eu não posso fazer uma visita sozinha. Não, né? tem um suporte emocional para E também, mesmo né? porque ela é pedagoga, né? Tá bem, e ela vai também me ajudar nessa implantação dos projetos, desse projeto ali. Porque eu digo assim, ali é uma sementona. Tem 4 freiras, 4 irmãs, das irmãzinhas da Santa Paulina, né? Que estão nessa casa. É uma casa que foi feita pelos padres italianos, é enorme, tem uma estrutura muito boa. E eu acho que é o contraste da vida das pessoas lá. Mostrar para eles a outra né? realidade, né? Mas o outro lado da moeda. Então eu penso assim, tem muita coisa a fazer. Tem muita coisa E a nós fazer. temos muito para conversar com essa mulher. Ela vai, mas ela volta, porque já está combinado. Quando você voltar, eu quero você aqui de novo. Então tá Tá bom. bom? Então, Cida, beleza. gratidão Obrigada. por tudo que você vem fazendo por essa humanidade que não tem... eu acho humanidade não tem fronteira, eu né? acho que a gente faz para o Senhor, né? Ele dá tanto, por tanto. Né? E por nós também, porque tão gratuito tudo, é muito porque... melhor dar do que pedir. Sim, e a gente recebe muito de graça, né? Isso. E a gente de graça tem que dar. Somos tão beneficiados, né? E que é importante, digo assim, quando as pessoas pensarem, não, eu quero, ai meu Deus, a Cida está fazendo isso, será que é legal? É muito legal. É muito gratificante, mas tem que ter consciência que é um trabalho totalmente voluntário. E duro. Voluntário. E duro. Trabalho árduo, não é molezinha, não. As economias de viagem, todas as economias vão para esse fundo agora, para esse trabalho para o reino. Que para coisa o reino. maravilhosa. E vamos ver o que Deus está preparando para a gente lá na frente. Tá bom? Com certeza, coisas muito lindas, porque quem faz pelo próximo tem que receber coisas boas. Querida, gratidão obrigada. Imensa. Para ti também. Tudo que tu tens muito feito. Obrigada muito obrigada também por estar aqui contando essas maravilhas para mim. Dar essa oportunidade. Obrigada também para você que vai poder ouvir um pouco, porque é muito para falar, né? Mas esse pouco que vocês possam... Não, mas a gente promete trazer a Cida de volta. Ela vai viajar agora. Quando ela voltar, eu trago ela de novo para contar mais um pouco. Muito obrigada. Para cada um de vocês. Obrigada. E é isso. Hoje nós ficamos aqui com esse exemplo de mulher, com esse exemplo de vida. E aconselho a você, olha para o lado. Não olha para o teu umbigo só, não. Até mais.